Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, mais um sábado aqui na casa de Deus. Eu sou o professor Adnan, estamos aqui para mais uma aula abençoada da Escola Bíblica da Casa de Deus. Escola Bíblica que é vida para o cristão, e eu te convido, meu irmão, a sentar aí hoje na frente do seu computador, na frente do seu celular, na frente da sua TV, pega já um papelzinho, uma caneta, vamos anotar, porque a aula é abençoada, irmãos. Essa aula hoje fala muito aos nossos corações, mais que as demais até eu diria, porque hoje vai mostrar realmente o que a gente precisa, como a gente se pôr, se comportar perante, né, os nossos líderes, aquilo que o Senhor quer. Então vamos com fé, com amor, a pedir para o Espírito Santo abrir o nosso coração para que a gente veja esse assunto tão importante, tão maravilhoso para o reino de Deus. Eu te faço um convite então para que agora você feche os seus olhos, para que você leve o seu coração em Deus. Esse ano aqui na Casa de Deus, ano de 2024, é o ano do sobrenatural. Para que esse Deus do sobrenatural fale aos nossos corações hoje, para que Ele coloque, o Espírito Santo de Deus coloque em nós esse entendimento tão importante. Então vamos elevar o nosso pensamento em Deus e vamos orar para que Ele nos abençoe nessa aula. Tanto a mim, que já estudei para poder passar essa aula para você, mas quanto a você que está aí desse lado, principalmente, sedento por esse alimento. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, glórias te damos, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade aqui na Casa de Deus, onde nós temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, meu Pai. A Tua Palavra é vida para nós, ela nos dá direcionamento, e é isso que a gente precisa nesse mundo tão tenebroso, meu Pai, que nos cerca. Pedimos a Ti que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. O Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade para que o Senhor venha e haja no meio aqui de nós, meu Pai. Tanto a mim quanto a esse aluno e essa aluna querida que estão aí do outro lado nos assistindo pelo YouTube. Pedimos a Ti que o Senhor também abençoe as programações dessa casa, nesse final de semana, meu Deus, na segunda-feira, e que tudo seja feito para a Tua honra e glória. É assim que nós te pedimos, assim é o desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso tema, irmãos, eu coloquei o título da nossa lição aí, a lição chama-se Amor pelos líderes eclesiásticos. Olha que forte, hein? Amor pelos líderes eclesiásticos. E a gente vai falar daquele amor ágape, né? Aquele amor incondicional, aquele amor onde eu quero o bem da outra pessoa. É o mesmo amor que o Senhor Jesus expressou por nós, é o mesmo amor que Ele está expressando e vai expressar por toda a eternidade. Ele se fez pobre, da riqueza dele lá no céu, Ele se fez pobre, veio a essa terra por amor a mim, por amor a você, para que a gente um dia fosse rico, para que um dia a gente seja rico com o Senhor morando lá na glória, nos deu a salvação, né? Que bênção. Então, qual que é o nosso propósito hoje aqui com essa lição? O nosso propósito é que a gente possa entender, quando eu falo a gente, eu e você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí do outro lado, né? Que a gente tem que refletir sobre os nossos sentimentos em relação aos nossos líderes espirituais e sobre como os temos tratado. Afinal, eles nos amam e se dedicam a nosso favor. Meu irmão, minha irmã, você já pensou, né, o tempo de dedicação de um pastor, de uma pastora, de um evangelista nosso aqui da igreja, que eles dedicam ao estudo da palavra, dedicam a vida deles ao Senhor, para que Deus sempre esteja transformando eles a cada dia, fortalecendo eles a cada dia, sustentando eles a cada dia, por amor a nós, para mostrar para nós o que nós devemos fazer, o que nós temos que ser, e isso com vistas sempre à palavra de Deus. É muito importante isso, irmãos. Ó, se você está aí com a sua Bíblia também na mão, então já deixa ela aberto aí no versículo de Provérbios 15, capítulo 15, versículos de 31 ao 33. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio do sábio. Os ouvidos daqueles, ó, que atendem à repreensão da vida
farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Olha só como é forte. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra, antes vem o quê? A humildade. Então nós temos que ser, o que aqui, né, o Provérbios, né, está dizendo para nós? Nós temos que ser sábios, que a gente tem que ouvir e atender a essa repreensão. E quando a gente fala essa repreensão, é dos nossos líderes eclesiásticos, né, que eles fazem para a nossa vida. E se a gente for sábio, a gente vai morar no meio dos sábios. Se a gente for sábio para ouvir e entender essa repreensão, a gente mora no meio dos sábios. Mas se a gente rejeitar, a gente está menosprezando a própria alma, porque nós vamos ser prejudicados na nossa alma. Mas o que escuta adquire entendimento. Então, a cada vez que a gente ouvir um pastor, uma pastora, um líder, um evangelista, nos dar algum toque, nos dar alguma palavra direto a nós, nós temos que entender isso, ser sábios, ouvir e saber que aquilo é Deus falando a nós, para que a nossa alma prospere. Amém? Olha um outro versículo aqui, bênção para você deixar aí anotado, pegar na sua Bíblia. Colossenses, o capítulo 3, o capítulo é o 3 e o versículo é o 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Eu falei do amor no início da aula, lembra? O amor do Senhor Jesus. A gente tem que ter o mesmo amor aí pelos nossos pastores, pastoras, auxiliares, evangelistas. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quando a gente fala em elo, quando a gente pensa numa corrente, uma corrente só é forte quando todos os elos são fortes. Se um dos elos for fraco, a corrente não serve, ela vai quebrar em um determinado momento, num determinado sentido de esforço nela. Agora, se os elos são fortes, a corrente faz o trabalho dela. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor. E aqui, Paulo fala que o amor é o elo perfeito, né? Paulo fala lá à igreja de Colossos que o amor é o elo perfeito. Então, o nosso amor por nossos líderes, por nossos pastores, por nossas pastoras, por nossos evangelistas, é o elo perfeito, o amor ágape, né? Aquele amor incondicional. Então, quando eu olho aqui para a casa de Deus, né, quem são? O título da lição fala líderes eclesiásticos. Nossos líderes eclesiásticos são pastor Clóvis, pastor Roberto, pastor Maurício, pastor Torre, pastores Dominicali, pastor Davi, pastora Zédina, pastora... nossa, me fugiu aqui, pastora Edna, pastora Rebeca, pastora Valda, pastora Zulmira. Nós temos a pastora Evelyn, né? Estamos em muita oração por ela, né? Ela está passando por um momento aí de luta na vida, mas Deus está à frente. Então, todos esses, nós temos que mostrar esse amor por eles. Eles são os nossos líderes, né? Qual o tipo de sentimento que deve nos nortear, então, com relação ao relacionamento com eles? Como eu disse há pouquinho, é o que está lá em Colossenses, é o amor. Sempre vamos ouvir aquilo que a gente quer ouvir deles? Não. Talvez venha uma palavra onde Deus mostre para eles que a gente está precisando levar um puxãozinho de orelha, talvez. Mas nesse momento a gente tem que, olha, é Deus falando através do meu pastor, é Deus falando através da minha pastora. Então nós temos que, sim, nortear isso, esse sentimento, com o elo que Paulo coloca, chamado amor, o elo do amor, né? Nós estamos estudando essa lição e, como base para ela, nós temos o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele escreve as cartas à igreja de Corinto, né? Então, a igreja de Corinto é uma igreja que a gente vê que nasceu ali, né, já os primeiros relatos, ela está ali em Atos, capítulo 18, né, se os irmãos pegarem lá e dar uma lida depois, quando Paulo faz a primeira viagem lá para essa cidade, quando ele começa ali a levar o evangelho aos gentios. E ele mora ali por mais ou menos 1 ano e meio. Né? Então, 1 ano e meio é tempo suficiente para ele entender o mecanismo, né, como as coisas funcionam. Não é o tempo
máximo, ideal, mas já é um bom tempo para ele ter uma noção. E ele começa depois, ao ouvir, ele volta para as viagens missionárias dele, ele sai ali de Corinto, né, e ele volta. Mas começa a chegar aos ouvidos de Paulo que aquela igreja começou a ter problemas. Então Paulo leva lá a palavra, o evangelho, apresenta Jesus a eles, né, o evangelho do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus fez por nós, qual que é o meio de salvação, qual é a conduta que a gente tem que ter. Mas aí ele pega, sai dali, viaja, deixa pessoas ali tomando conta, e aí começa depois a chegar notícias para ele, que começa a ter problemas. E por que dos problemas? Corinto, se os irmãos estudarem, a cidade de Corinto era uma cidade muito grande na época de Paulo ali. Era uma cidade ali grega, ela tinha muitos habitantes, mais de 700 mil habitantes, e era uma cidade que tinha problemas com o culto do paganismo, tinha problemas com o culto, com a cultura local, tinha problema, por exemplo, tinha lá um templo de prostituição gigantesco, onde era comum na cultura deles irem até aquele templo, cultuar lá com as prostitutas. Então, era uma cidade que tinha muito problema, corrupção. Então, Paulo, quando ele deixa a igreja lá e ele começa a ouvir notícias que a igreja começa a ter problemas, as pessoas estavam fazendo coisas erradas ali, ele escreve uma carta e manda entregar essa igreja de Corinto. E essa carta, Paulo aponta ali, ele coloca esses problemas e, mediante a palavra de Deus, o que os crentes ali de Corinto não deviam fazer. Paulo mostra para ele tudo que eles estavam fazendo, o que chega aos ouvidos dele, e dentro da palavra, sobre a ótica da palavra de Deus, ele fala, olha, não pode, isso não. Tinha lá um cidadão, que a gente pega lá nos primeiros 4 capítulos lá de 1 Coríntios, um cidadão que estava dormindo com a madrasta, estava tendo um caso, relacionamento com a madrasta, não pode. Tinha crentes daquela igreja que estavam indo naquele templo de prostituição, e eles alegavam que, olha, em Cristo nós somos livres. Paulo, não é isso que a palavra de Deus fala. E Paulo começa a apontar isso. Os irmãos de Corinto, da igreja, eles tinham dons espirituais, só que estavam utilizando esses dons meio que para promoção própria. E aí o culto, na hora da reunião, se os irmãos pegarem lá pelos últimos capítulos, Paulo mostra que aqueles cultos começam a ficar desinteressantes para algumas pessoas, começa a haver confusão. Então Paulo pega e aponta tudo isso na primeira carta ali aos Coríntios. E qual é a reação desse povo da igreja? É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não aceitam. Quando recebem uma repreensão vinda de Deus através de um servo dele, através de um líder eclesiástico, as pessoas torcem o nariz. Elas não gostam. Por quê? Porque ali está sendo mostrado pontos falhos que às vezes elas não querem que seja comentado. Elas querem que seja só, não, mas pode continuar, Deus perdoa. Não foi assim com Paulo. Paulo chegou e mostrou. E ali ele sempre abordava as áreas, olha, relacionamentos, família, comunidade, trabalho, e sempre pela lente, pela visão da palavra de Deus, do Evangelho. E os cristãos não aceitaram. Eu faço um paralelo com os dias de hoje. Será que os cristãos, os crentes de hoje, eu não estou dizendo que são todos, mas eu acredito que uma boa parte, aceita esse tipo de repreensão? Quando um pastor, quando uma pastora chega e fala, meu irmão, minha irmã, isso não pode ser assim, isso não pode ser assado, olha, acerta a tua vida, endireita o teu caminho, isso não é o que Deus quer para a tua vida. Como essa pessoa está recebendo? Com que tipo de reação? Será que é com aquela que Paulo fala aos Colossenses, utilizando o elo do amor, o amor fraternal, o amor incondicional, o amor ágape, olhando para aquele líder? É complicado, meu irmão. Então, eu quero que você vá pensando nisso durante a nossa aula aqui. O que Deus espera de nós
É de nós, é de mim e é de você. É que a gente olhe para esse tipo de repreensão, para esse tipo de conduta dos nossos líderes para conosco, de uma maneira usando o elo do amor como sendo a peça-chave que vai unir nosso coração ao coração dos nossos líderes e, consequentemente, ao coração do nosso Deus. Coríntio era um lugar difícil do cristão viver. Os povos crentes daquela cidade tinham muitas perguntas sobre o que significava viver para Cristo. Será que é muito difícil dos dias atuais, meus irmãos? Olha, nós somos aqui de Jundiaí, eu moro ali em Itupeva, né? Todas as cidades têm problemas, todas as cidades têm pessoas problemáticas, todas as cidades têm alguns lugares que são pagãos, né? Basta a gente parar um pouquinho e olhar para o lado. A cidade, todas elas cidades têm esses lugares pagãos, tem a cultura de paganismo. Olha, nós tivemos há poucos dias aí o término do mês de outubro, onde as pessoas comemoram lá o Halloween. Isso é paganismo puro, meu irmão. Então, celebrando a morte, nós celebramos a vida, né? Nós celebramos a vida. Então, nós temos também essa pergunta e esse engajamento do que é viver para Cristo, né? Então, olha, Paulo, sabendo de tudo, né, voltando lá ao contexto de Corinto, né, da cidade de Corinto, ele escreve a primeira carta para falar desses problemas, sanar as divisões. Sabia, meu irmão, que na igreja de Corinto, lá na época de Paulo, tinham pessoas que preferiam o líder A, o líder B ou o líder C? Estavam falando que aquele era melhor que aquele era melhor que aquele. Meu irmão, isso não pode. Não é isso que Deus quer de nós. Esse tipo de sentimento não pode haver na igreja hoje. Não pode, está amarrado isso. Deus não quer isso da gente. Paulo tinha lá, deixou 2 líderes, né? Tinha Apolo, tinha Pedro, e isso começa a gerar uma confusão ali na cabeça dos coríntios, né? Então, Paulo pega e escreve, olha, Paulo confronta ali os pecados, mostra uma necessidade de ação corretiva, e que eles, né, os coríntios, né, deveriam ter um claro compromisso com Cristo. Olha só, meu irmão, como é forte. Paulo mostra a eles que os cristãos devem viver suas vidas centradas em Cristo. Não é no líder A, no líder B, no líder C, é em Cristo. O líder A, o líder B, o líder C vai trazer a nós a palavra de Cristo. E nós vamos aceitá-la com amor. Vai trazer a repreensão, nós vamos aceitá-la com amor. Mas o centro de tudo isso é Cristo. Olha que bênção, né? Devem ser irrepreensíveis, devem ser afetuosos, que façam a diferença para Deus aonde quer que eles vivam. Então, Paulo recebe essas notícias. Notícias perturbadoras a respeito de como as pessoas estavam reagindo à primeira carta enviada. Então, Paulo envia essa carta, mostra para eles, olha, você que está dormindo aí com a sua madrasta, não pode, não é isso que Deus quer, isso a lei condena, Deus condena isso, né? Perdão, Deus condena isso, Deus não quer isso. Olha, você que está indo no culto pagão lá, com as prostitutas, Deus não quer isso, a palavra de Deus mostra que não é isso, e ele começa a mostrar, olha, você que fala em línguas, glória a Deus pelo dom que Deus te deu, mas isso tem que ser para a honra e para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Então, se você tiver pessoas ali que não estão interpretando, então, fale em línguas, mas deixa que alguém interpreta, senão o culto começa a ter problemas. E Paulo vai falando tudo isso. Então, não é contra o falar em línguas. Paulo está falando para eles que tem que haver uma ordem no culto. Tem que haver toda ali um engrandecimento, né? Um crescimento espiritual para as pessoas. E como eu citei há pouco, algumas pessoas estavam utilizando isso até para autopromoção. Não é isso que Deus quer. O centro é Cristo, como eu falei há pouco aqui. Haviam falsos mestres que estavam negando a autoridade de Paulo. Paulo era um homem simples, construtor de tendas, e muitos deles achavam que isso não era a clássica posição que eles esperavam de um homem líder, e começavam a falar mal dele. Tudo isso está lá, meu irmão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. E estavam caluniando ele, né? Então ele escreve a segunda carta para defender a sua posição como um líder eclesiástico, como um apóstolo, alguém que tinha visto o Senhor Jesus.
em glória, o Senhor Jesus aparece para ele, o Senhor Jesus várias vezes acompanha Paulo em espírito ali naquilo que ele estava fazendo. Então era um apóstolo, e para denunciar que estavam distorcendo a verdade. Nessa carta ele fala do amor que tem pelos coríntios e explica a eles a natureza do seu ministério cristão. Então Paulo ali, se os irmãos pegarem do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo, na segunda carta aos coríntios, ele vai explicando isso. Olha, eu amo vocês, vocês têm que estar com o coração aberto, assim como eu estou. É porque eu fiz tudo isso porque Deus pede, e ele vai mostrando, ele faz um ministério, ele separa em 3 tópicos, basicamente, a segunda carta aos coríntios. Ele fala em reconciliação entre ele e os coríntios, fala sobre generosidade, então tinha que ajudar os irmãos lá da cidade de Jerusalém. Lembra um pouquinho mais para frente? Paulo fala isso, né, recupera isso ali nos coríntios, né, para que eles preparem, né, uma ajuda ali para os crentes de Jerusalém. E ele faz um desafio final, né? Vamos transformar essa tristeza que vocês sentiram no coração, de eu ter apontado todos esses problemas, em alegria que gere salvação, que gere vida eterna, né? Então, as 2 cartas, né, quando a gente faz um resumo entre a primeira e a segunda, né, a primeira é prática, a segunda é pessoal, né? Foco na primeira carta lá no caráter da igreja, tinha problemas, tratamento de temas ali complicados, casamento, a liberdade, o que eles entendiam como liberdade em Cristo. Eles estavam fazendo muito errado, né? Mas eles tinham um entendimento errôneo. A própria cidade, ao redor deles ali da igreja, a cidade de Corinto, era problemática, né? Dons espirituais, né? E a ordem na igreja, né? Ele fala sobre as questões que dizem a respeito do bem-estar da igreja, tem conselhos para ajudar a igreja a combater influências, e lá na segunda carta ele foca ali, na alma, né? Ele abre a sua alma, né, e fala do amor que ele tem pelos irmãos de Corinto, ele trata os problemas dos falsos mestres. Meu irmão, minha irmã, cuidado com aquilo que você está vendo aí em redes sociais, vendo no YouTube. Tem muito falso mestre, tem muito lobo com carcassinha de ovelha, né? Então, eu convido a você a ficar firme aqui na Escola Bíblica da Casa de Deus, a ficar firme nos cultos. Venha, participa, ouça uma palavra que vai abençoar a sua vida, ouça um alimento forte, firme e pautado na palavra de Deus. Nós temos muitos falsos mestres que estão ensinando doutrinas que não estão centradas em Cristo. Então, temos que ter cuidado com esse discernimento. Hoje, a gente tem à mão muito material, mas a gente tem que saber selecionar esse material. E eu dou esse conselho, essa dica para os irmãos. Converse com o teu professor da escola bíblica, professor da tua classe. Se você tem vontade de ler um livro de um outro autor, de um outro pastor, amém, glória a Deus, comente com ele, e se ele não conhecer também, pode ter certeza que ele vai falar com alguma autoridade maior aqui na igreja, mas nós vamos direcionando. A nossa igreja tem pastores abençoados que auxiliam esse ministério com materiais. O pastor Luciano Subirá é um deles. Estudamos aí no ano de 2023 o impacto da santidade, um material poderosíssimo para crescimento espiritual. Temos muitos bons materiais, mas tome cuidado que também tem muito material ruim, porcaria do inferno, sendo jogada em redes sociais, na internet, que não tem nada a ver como Cristo sendo o centro de tudo isso. Amém, meus irmãos? Quais seriam os problemas da igreja de hoje, né? Então, a igreja de hoje, ela tem os mesmos, as pessoas. Quando eu falo igreja, meus irmãos, entendam que a igreja é composta por muitas pessoas. Nós somos uma igreja. E a igreja aparecem pessoas que têm confusão espiritual, confusão de entendimento, como tinha lá os coríntios, né? Na época de Paulo, eles também tinham isso, né? Então, nós temos que estar com isso, olharmos para o dia atual e pedir para que Deus sustente os nossos líderes, para que Deus a cada dia mais dê capacidade para eles e para que cada dia mais também Deus nos dê um coração aberto e pronto para amá-los e aceitá-los em nome do Senhor Jesus.
Tem um tema aqui, tem um tópico na nossa lição que é maravilhoso, né? Que fala coração aberto e o pedido de Paulo. O texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículos 11 ao 13. E esse versículo fala assim, ó, olha Paulo falando, olha como ele abre o coração, olha que lindo isso, né? Como um líder, como Paulo era, ele abrindo o coração ali para aquele povo que estava ainda meio chateadinho com ele, vamos dizer assim. Ó Coríntios, tendo falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês, nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitando o seu afeto por nós. Olha que triste isso, né? Ora, com justa retribuição, e fala a vocês como filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Eu sou o pai, quando eu falo para uma filha minha, eu tenho duas, a Sara e a Rebeca, quando eu falo para elas, eu falo com amor, mesmo que seja no momento onde eu estou falando, olha, isso não pode, isso está errado, mas eu falo não porque eu quero me mostrar superior, mostrar o dono da verdade, eu falo isso com amor para que aquilo não aconteça mais, porque eu sei que é ruim para a vida delas. Então isso era Paulo, quando ele escreveu a primeira carta, ele estava fazendo isso com amor aos irmãos lá da igreja de Corinto. Quando nossos pastores, as nossas pastoras falam para a gente, eles estão fazendo isso com amor. E a gente tem que estar com o coração aberto, cheio de amor, amor ágape, amor incondicional, para que a gente entenda isso e que seja um elo perfeito para que Deus opere, né? Paulo fala para os coríntios de maneira sincera, coração aberto, pelo amor que ele sentia por eles, né? Ele estava pronto para recebê-los com todo o amor, né? Paulo não havia feito nada contra os coríntios, mas a maneira como eles estavam tratando trazia muita dor. Meu irmão e minha irmã, cuidado com a maneira como você trata o teu líder. Se é com desprezo, se é dando pouca importância, não faça isso. Trate ele com amor. Ore ao Senhor para que o Senhor te mostre isso, para que o Senhor coloque no teu, mostre ao teu coração que aquilo está sendo feito por eles por amor. Não estou dizendo que eles só fazem isso, não, irmãos, mas tem hora que eles têm que fazer, tem hora que eles têm que chegar e dar aquela puxadinha na nossa orelha, falar isso não está certo, toma cuidado com isso, e a gente tem que entender isso via o Espírito Santo de Deus. É uma palavra que Deus está nos trazendo, né? O próximo tópico, ele fala assim, ó, disciplinando os coríntios. Eu vou ler aqui para os irmãos, né, Hebreus capítulo 12, versículos de 7 a 13. Olha só o que o autor aos Hebreus fala. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual filho a quem o pai não corrige? Como eu acabei de falar, né? A gente faz isso com os nossos filhos. Os nossos pais fizeram isso com a gente. Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, se a gente não aceita essa correção, a gente não é filho. A gente é um filho ilegítimo. Além disso, tínhamos em nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Olha só como é forte isso. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, os pais terrenos. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantemos as mãos cansadas e fortaleçam-se os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Olha que bênção, né? Nós temos os nossos corações abertos para aceitar as repreensões e disciplinas que vêm por parte de nossos líderes espirituais. Nós temos. E por que a gente tem que ter, então? Olha só, para que produzam fruto de justiça, como está aqui em Hebreus, né? E o que pode ser pior? Não aceitar ou tratar os nossos líderes com indiferença. Então, uma coisa para nós pensarmos aí.
né? O que pode ser pior? Se eu não aceito aquilo que é dito para mim, ou se eu, ok, trato com frieza, com indiferença. Meu irmão, não aceitar e tratar com indiferença dá na mesma. Não vai produzir fruto de justiça. E como está aqui em Hebreus, se eu não sou participante, então eu sou bastardo e não sou filho. Isso é muito forte. Isso é palavra de Deus. Nossos líderes sempre nos exortam para que possamos viver o máximo e mais próximo de Deus e do seu reino de Deus. Situações do dia a dia são verdadeiras ciladas, malignas, mas o papel de nossos líderes é nos alertarem para que a gente fuja disso. A gente tem que reconhecer o privilégio de ser cristão e ter um líder que nos orienta, ter um líder que fale para nós, fuja disso, fuja daquilo. Glória a Deus pela vida de nossos líderes. O último tópico aqui da nossa lição, ele se chama arrependimento. Aí você soma com tristeza, ele vai ser igual a alegria. Olha só como é isso. Arrependimento mais tristeza é igual a alegria. Nesse capítulo 7 aí de 2 Coríntios, né, Paulo deseja que os coríntios não guardem nenhum tipo de mágoa pelas exortações que ele fez ali na primeira carta. Primeira carta, Paulo foi cirúrgico ali, bateu certinho nos pontos. Mas Paulo, o que ele busca? Ele busca, assim, que os coríntios entendam que se abrirem o coração e procurarem pelo verdadeiro amor que ele estava demonstrando, os coríntios veriam que estavam sendo exortados para o melhor em suas vidas. A gente tem que ter a mente aberta para aquilo que Deus está falando para nós, que o Espírito Santo está falando para nós através dos nossos pastores. Então, vem deles, e aquilo tem que entrar no nosso coração e ser aceito como uma palavra que vem diretamente do trono de Deus. Eles estão sempre ali com uma conexão com o Senhor. Num culto, numa pregação, é Deus trazendo. Você lá com o teu professor na escola bíblica também. Quando você está aqui presencial, quando você está online ouvindo, Deus tem um propósito. O inferno lutou para que você não estivesse nessa aula, para que você não assistisse aquele culto, tentou por problemas, mas Deus colocou ali os teus anjos e o inferno foi vencido. Você está ali assistindo, você está ouvindo a pregação e Deus está falando. E nesse momento tem que você abrir o seu coração para que o Espírito Santo flua. Haja através de você, haja através daquele líder eclesiástico que está ali trazendo essa palavra. Existem pessoas lá fora, no mundo, e aqui é forte o tema que eu vou colocar, mas é verdadeiro. Elas são inspiradas pelo diabo. Pessoas inspiradas pelo diabo, que vão sempre tentar encher a sua cabeça para que aquela repreensão que você ouviu, para aquela palavra que você ouviu, para que você tenha uma mágoa no coração, para que você não queira mais ouvir o culto daquele pastor, para que você não queira mais ouvir a palavra daquela pastora, ou a lição daquele professor. Meu irmão, isso é coisa do diabo. É o diabo que quer, é o diabo que faz isso. Ele está tentando fazer com que você fique indiferente. E quando gera indiferença, não está gerando fruto para a salvação. Ele quer que você fique indiferente a eles. Se nós, como crentes, dermos ouvidos a essas pessoas inspiradas pelo diabo aí no mundo, que vem com essas setas malignas, nós vamos estar certamente saindo da rota do caminho que leva a Deus. Isso vai nos matar. A professora Patrícia usou um termo maravilhoso na aula, quando aqueles garotinhos tiraram sarro de Eliseu, que a Bíblia conta ali, né? Começaram a chamar ele de calvo, 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 e veio, de repente, Eliseu ora e veio uma ursa lá e despedaça eles. A professora Patricinha usou esse exemplo na classe, e é muito isso. Essas pessoas que vão colocando coisas na nossa cabeça, e a gente vai tirando o nosso líder do nosso foco, do nosso coração, não aceitando a palavra dele, o diabo vai mandando ursos aí, demoníacos, para dia a dia
e consumindo essa pessoa. Dia a dia e devorando a fé dessa pessoa, até que chega um dia que ela desvia. Até que chega um dia que a igreja não serve mais, que aquele líder ela não sente mais a unção de Deus nele. Meu irmão, a unção de Deus está nele. A unção de Deus está naquela irmã, naquela pastora, naquele professor, naquela professora. O que não está mais é a unção de Deus nessa pessoa. Ela começou a se afastar porque ela começou a dar ouvidos. Tome muito cuidado com isso. Paulo trata esse assunto como sendo uma escolha dentro do nosso coração e que vai contrastar duas tristezas. A tristeza segundo Deus, alguém que é repreendido e aceita isso no Senhor, Cristo no centro. Essa produz arrependimento para a salvação. E aqui, olha, tem até 2 exemplos bíblicos, né? O rei Davi, quando é repreendido, e ele entende isso, e ele entende isso em Deus, e isso produz fruto de salvação na vida dele, e o próprio Pedro também, quando ele nega Jesus ali, quando Jesus fala, olha, não Pedro, antes que cante o galo 3 vezes, aí você vai me negar. Não, 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 Senhor. E quando acontece isso, ele não entende aquilo na hora, quando o Senhor fala, ele tenta argumentar, não, jamais, nunca farei isso, e faz. E aí quando acontece isso ele se arrepende e aceita isso no Senhor. E aí dali para frente, Pedro voa. Literalmente, Pedro voa no Evangelho, e ele é morto pelos perseguidores, mas o importante para ele era levar o Evangelho. E Paulo fala também daquela tristeza segundo o mundo. Essa que eu comentei agora de pouco aí, quando a gente dá ouvido a essas pessoas inspiradas pelo diabo. Alguém que não aceita a repreensão, e isto vai afetando, vai afastando ele do Senhor. Esta conduz ao remorso e com consequente morte, e morte espiritual. Né? A gente tem um exemplo aqui de Judas. Né? O próprio Esaú, quando ele lá também nega, né? Não quer saber ser o primogênito, vende isso por mão como se nada isso valesse a pena. Meu irmão, para a gente concluir esta aula, então de tudo isso que a gente falou, Paulo foi mal interpretado pela igreja de Corinto. Quando ele escreve lá a primeira carta, sabedor de todos os problemas, e dentro da lente, da ótica do Evangelho, da ótica da palavra de Deus. Ele corrige aquela igreja, corrige alguns irmãos em específico, ele não é bem visto. Isto acontece hoje nas igrejas do Senhor Jesus. Mas, como fugir disso? Como fugir? Através do que a gente leu em Colossenses, o amor. A gente tem que amar os nossos líderes. A gente tem que orar pelos nossos líderes. Tem que pedir para que o Senhor sustente eles, para que o Senhor dê força, para que o Senhor dê inspiração, para que o Senhor dê unção a eles e à família deles. Porque o diabo sabe também que a família é uma base para todos eles. Então nós temos que orar por eles e pela família deles. E a gente tem que obedecer os nossos líderes. Olha só o que Hebreus, o capítulo 13, versículo 17, diz. O que o autor dos Hebreus diz? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Prestar contas é muito sério, meu irmão. É muito sério, minha irmã. Imagine eles prestando contas ao Senhor de nós, da minha vida, da tua vida. Então a gente tem que se submeter, obviamente, a eles, né? Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Se eu ficar dando trabalho para o meu pastor, para a minha pastora, misericórdia, irmão. Isso tem que ser alegria para eles. Nossos pastores têm que estar alegres em ter a gente como ovelha. Não como misericórdia, lá vem aquele irmãozinho de novo, aquela irmãzinha. Não, nós temos que ali ser submissos aos nossos pastores, orarmos para eles, sustentarmos eles com as nossas orações, com o nosso trabalho. A igreja está precisando de muita gente trabalhando, então nós temos que dar essa alegria aos nossos pastores, aos nossos líderes, né? Nossos líderes, nossos pastores, nossas pastoras nos amam como o pai a quem ama os filhos. Meu irmão, minha irmã, isso é muito forte. Você está assistindo a gente, você não tem filhos?
Amém, mas você ama muito o teu pai, você ama muito a tua mãe, você ama muito os teus irmãos, ou você tem filhos, você ama muito os teus filhos. É o mesmo sentimento que eles têm por nós. Nós somos filhos espirituais deles. Olha que bênção, né? A disciplina é um ato de amor e muitas vezes precisamos ser corrigidos na nossa caminhada cristã, pois nem sempre estamos certos. Nós somos pecadores, irmãos, nós erramos. Nós nem sempre estaremos fazendo coisas que agradam ao Senhor, mas agrada ao Senhor se a gente for corrigido e aceitar com todo o amor essa correção. Apesar de nos sentirmos tristes com as correções, devemos buscar a experiência do arrependimento, aquela tristeza que vira fruto para a salvação, das novas ações, então sermos inundados pela alegria de estar fazendo o que agrada a Deus. Para encerrar, meu irmão, com uma frase aqui para você guardar no teu coração. Nós precisamos reconhecer a importância de um líder espiritual e sermos gratos a Deus, pela dedicação deles em nosso favor. Precisamos, vou repetir, meu irmão, olha, precisamos reconhecer a importância de um líder espiritual, de um líder eclesiástico, a importância dos nossos pastores, das nossas pastoras, dos nossos evangelistas, dos nossos professores, reconhecer e sermos gratos a Deus pela dedicação deles em nosso favor. Eu tenho certeza que quando nós deixarmos que o Senhor inunde o nosso coração com esse tipo de sentimento, com esse amor por eles, e que mesmo que venha a palavra, mas eu entenda isso no Senhor como uma repreensão e leve isso como fruto de salvação, eu tenho certeza que nós estaremos chegando mais perto de Deus, estaremos fazendo o melhor também por essas pessoas que tanto nos amam. Repetindo o título da nossa lição, amor aos nossos líderes eclesiásticos. É isso que o Senhor deseja, espera que a gente tenha, meu irmão. Então eu agradeço a Deus pela vida de nossos pastores aqui, de nossas pastoras, pela dedicação deles, e que a gente possa dia a dia sustentá-los com amor, com carinho, com orações, com provisões, enfim, com o que for, meu irmão, para que Deus esteja cada dia mais alegre conosco com essa nossa postura. Amém? Eu agradeço a Deus. Eu desejo que o irmão, que a irmã aí do outro lado tenha uma semana, um final de semana abençoado, olha, e que esse final de semana Deus fale profundamente aos seus corações.